Amém. Você pode pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler o verso 1. Nós vamos caminhar não em cima de Isaías, mas vamos caminhar em cima da história de José. Mas Isaías 53 é um retrato que nos dá a condição de caminhar naquilo que José viveu. Isaías 53, verso 1, se você encontrou, diga amém. Alguém não encontrou, diga misericórdia, eu vou te esperar. Isaías 53, verso 1 diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Existem momentos na história em que o favor de Deus passa despercebido. A graça de Deus em todo o tempo, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, seja nesses 2000 anos do cristianismo, a graça de Deus tem se manifestado, mas muitas vezes a falta de discernimento. Muitas vezes nós, por causa da nossa condição, a nossa mágoa, orgulho, religiosidade, nós rejeitamos aquilo que nós deveríamos estar abraçando. Uma das coisas que eu quero te chamar a atenção aqui é a religiosidade. Porque a religiosidade faz você rejeitar o que vem de Deus. E muitas vezes apenas abraçar aquilo que não é de Deus, não veio de Deus e é apenas de homem. Esse novo tempo que nós vamos viver daqui a pouco, nessa nova casa, a nossa própria nova casa, irmãos, vai deixar muito religioso endemoniado. E muitos vão rejeitar aquilo que Deus está entregando por causa da religiosidade. O que nós temos aqui, Isaías 53, é uma profecia messiânica de Isaías. Ele está falando de Jesus. E ele está dizendo assim: quem creu em nossa mensagem? E ele continua dizendo: a quem foi revelado o braço do Senhor? Em toda a Bíblia, essa expressão, braço do Senhor, significa o seu agir poderoso. Se eu perguntar aqui, eu não tenho dúvida que todos vão levantar a mão. Se eu perguntar dizendo assim: quem quer o braço do Senhor manifestando na sua vida? Você vai dizer sim. Você quer o agir poderoso do Senhor na sua vida. Mas muitas vezes nós estamos rejeitando o que Deus está nos entregando. Por quê, pastor? Porque na maioria das vezes, e eu estou dizendo na maioria das vezes, o que vem de Deus, o presente que Deus entrega, não vem num embrulho bonito. Essa mensagem ela é muito importante porque ela vai contra a cultura desse mundo. E nós estamos vivendo um tempo onde o mundo, ele procura ensinar, preste atenção, eu não estou dizendo que isso é errado, mas há uma cultura dizendo assim: você tem que colocar a sua melhor roupa, você tem que estar em forma, você tem que estar bonito, porque senão você não vende. É verdade. Se você pegar toda a técnica de venda, a sua apresentação faz toda a diferença. Mas eu quero te dizer que quando Deus quer nos entregar algo, na maioria das vezes, o embrulho não é bonito. E nós rejeitamos a graça de Deus, nós rejeitamos o favor de Deus, porque estamos cometendo o erro de Samuel, o erro da família de Jessé, o erro que Israel cometeu. E nós estamos olhando para a aparência, nós estamos olhando para o embrulho, e esquecemos que Deus não está preocupado com o embrulho, Deus está preocupado com aquilo que está dentro do embrulho. Eu gosto da história de José, e eu vou caminhar com você na história de José. José, ele é uma figura no Velho Testamento que aponta para Jesus Cristo. José foi vendido pelos seus irmãos, assim como Jesus foi vendido por uma moeda de prata. José foi injustiçado, como Jesus foi injustiçado. José foi esquecido, como Jesus também foi. E no final ele foi exaltado, assim como o Pai exaltou Jesus. É muito claro que José carregava o favor de Deus. Gênesis 37, até o final,
se você olhar sobre a vida de José, o que mais vai chamar a atenção é que José carregava o favor de Deus. Agora eu quero que você comece a pensar comigo. Será que José, quando estava na casa do pai, ele já não tinha o favor de Deus? Quando José estava com seus irmãos, ele já não carregava o favor de Deus? Sim, José já tinha o favor de Deus dentro da casa do pai. E eu te provo isso, porque nós temos Jacó, nós temos a sua esposa, nós temos os 12 filhos de Jacó. Naquela família, o único que teve um sonho da parte de Deus foi José. Então José já carregava o favor de Deus dentro da casa dele. José já tinha o favor de Deus dentro da casa dele. Mas a pergunta é, os irmãos de José reconheceram o favor de Deus sobre a vida dele? Não. E isso me chama muita atenção, porque nós podemos estar como os irmãos de José, rejeitando aquele que carrega o favor de Deus, rejeitando aquele que carrega os sonhos de Deus. Por isso o tema dessa mensagem, cadê o tema da mensagem? Não mate o sonhador, ele carrega a sua salvação. Não mate o sonhador, ele carrega a sua salvação. Pastor, é possível desprezar o favor de Deus? Sim, muitos fizeram isso. Os irmãos de José fizeram, Potifar fez, o copeiro fez. Todos esses, os irmãos de José, Potifar e o copeiro, tiveram diante de si uma fonte viva de bênção, mas eles não reconheceram. E isso me leva a pensar, será que nós não estamos fazendo o mesmo hoje? Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. De quem que ele está falando? De Jesus. Veio para o seu povo, mas o seu povo não recebeu. Gente, tem alguém que carregava mais o favor de Deus do que Jesus? Então isso nos mostra que o favor de Deus pode vir, mas nós podemos rejeitá-lo. Nós rejeitamos o favor de Deus por preconceito, nós rejeitamos o favor de Deus por mágoa, nós rejeitamos o favor de Deus por religiosidade, nós rejeitamos o favor de Deus por não entender que muitas vezes Deus vai entregar a mim e a você uma fonte de bênção, mas Ele não vem num embrulho bonito. Há um conselho na carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 2. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Nem sempre vai vir um letreiro na cabeça da pessoa dizendo assim: esse tem o favor de Deus. Irmãos, entenda, o favor de Deus pode vir disfarçado. O favor de Deus pode ser um irmão seu, da sua casa, sonhador. O favor de Deus pode vir na vida de um servo fiel, de alguém que é desprezado pela maioria. E aí eu leio os 3 primeiros versículos de Isaías 53. Quem creu na nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a raiz de uma terra seca. Ele quem, pastor Jesus? Não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Eu gosto muito da forma que eles pintam o quadro de Jesus, um Jesus de olho azul, bonito. Mas a minha Bíblia está dizendo que ele não tinha beleza nem formosura alguma. Dentro dessa cultura do mundo, de como você deve se apresentar e vender, se Jesus estivesse manifestando hoje, você não ouviria a mensagem dele. Eu estou tentando te ensinar e levar você a entendimento que muitas vezes a mensagem de Deus pode vir da pessoa que você menos espera. 2 Reis, capítulo 2, verso 8 ao 10, nos fala da mulher ali de Sunem, a sunamita. Ela reconheceu o favor de Deus na vida de Eliseu.
Eliseu, o profeta da nação. A cidade de Sunem estava no meio de duas cidades. Jericó, que era uma grande cidade. Então quem saía de Jericó para ir para um próximo grande centro, passava para o Sunem. Como eles andavam a pé, Sunem era o lugar que eles dormiam. Era um lugar de muitas hospedarias. E a Bíblia diz que aquela mulher muito rica, ela observava Eliseu indo e voltando. Um dia ela convida Eliseu para ir na casa dela, comer um pão de queijo, tomar um cafezinho, comer uma broa de fubá. E quando ela convida Eliseu, ela chama o marido, e olha a expressão que ela diz: eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. O que ela viu? Ela reconheceu que Eliseu carregava o favor de Deus. Ela reconheceu que Eliseu carregava a unção de Deus. E todas as vezes que há reconhecimento na vida daquele que carrega o favor de Deus, nós vamos experimentar milagres na nossa vida. Irmãos, a Bíblia diz que ela era rica. Por ela reconhecer que Eliseu era um homem de Deus, ela vai fazer um quarto, ela vai mobiliar o quarto, ela vai cuidar do homem de Deus, ao ponto de constrangê-lo. E a Bíblia diz que um dia, deitado na cama que ela fez, ele pergunta para o discípulo dele: o que nós podemos fazer para essa mulher? Chama ela e o Geazi fala com ela: você precisa de quê? Ela diz: eu não preciso de nada. Ela fecha a porta, volta para os seus afazeres. Geazi fala assim: Eliseu, ela não tem filho. O marido já era avançado de idade, porque ela reconheceu o favor de Deus. Eliseu manda chamar ela. Eliseu olha para ela e diz assim: daqui a um ano, você vai segurar o seu filho no seu colo. A Bíblia vai falar que aquele menino na adolescência, ele vai ser acometido de uma enfermidade, ele vai morrer. Ela vai colocar ele no quarto de Eliseu. E quando Eliseu chega, Eliseu lá naquele quarto que ela preparou, porque ela reconheceu que ele era um homem de Deus, Eliseu vai ressuscitar o filho dela e vai entregar ele para ela. Quantos Eliseus estão indo e voltando na nossa vida e nós não percebemos, nós não reconhecemos, nós não honramos. O favor de Deus já passou por você várias e várias vezes. O favor de Deus pode estar do seu lado agora. Mas nós estamos como os irmãos de José, como Potifar, como copeiro. O favor de Deus está com uma pessoa e nós não conseguimos enxergar o favor de Deus na vida dela. Irmãos, todas as vezes que o favor de Deus se manifesta, nós não o reconhecemos porque ele não veio como nós esperávamos. Eu me lembro de um irmão aqui da igreja, ainda na Rondon. Um pastor amigo dele veio visitar a igreja. E quando eu passei no corredor, ele falou assim: esse é o pastor. E o pastor fez uma cara de deboche, tipo assim: mas ele? Até chegar no meio da pregação. E no meio da pregação já não tinha lágrimas mais. Deixa eu dizer algo para você: não despreze aquele que está carregando o favor de Deus, que vai tocar a sua vida, que vai mudar o seu destino. Ele não vem numa embalagem bonita. Talvez a fonte do favor de Deus na sua vida seja o seu casamento, mas você não consegue perceber. Talvez a fonte do favor de Deus seja o seu líder, e você não consegue ver. Talvez a fonte do favor de Deus está naquela pessoa que te confronta. Talvez o favor de Deus esteja na estação que você não está entendendo. Por que eu estou vivendo essa estação? Mas eu quero dizer para você, em todo tempo, em toda época, o favor de Deus é uma realidade que pode ser acessada por todos. Hoje o Espírito Santo está nos chamando a compreender com José, a discernir com sabedoria. Fale com o irmão que está do seu lado para ele entender: meu irmão, não despreze sua fonte de favor. E para você entender, vamos na vida de José. Eu quero falar das 4 casas de José. Primeira casa de José, a casa da inveja. Quando ele foi desprezado pelos seus irmãos. Gênesis 37:11. Desse modo, os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, meditava em tudo isso. Quem era José? O penúltimo filho de Jacó, o primogênito de Raquel. A sua mãe era amada por Jacó.
Desde jovem, José se destacou entre os filhos de Jacó. Ele se destacou por causa da sua postura, diga comigo, postura. Ele destacou por causa do seu caráter, diga comigo, caráter. E ele destacou por causa da sua obediência ao pai. Nós vamos ver 3 coisas aqui: postura, caráter e obediência. O que você via em José, você não via nos outros filhos de Jacó. E aqui está algo que eu e você precisamos entender. Se queremos ser uma fonte de favor na vida das pessoas, nós precisamos ter a postura certa. Nós precisamos de ter caráter de um homem, de uma mulher de Deus. E nós temos que ter obediência a Deus. Quem carrega o favor de Deus trilha um caminho de obediência. E não é obediência em um dia, é obediência de uma vida. Ninguém teve mais favor do que Jesus. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. Quando a gente olha para José, nós percebemos. Não é que José era melhor do que os seus irmãos. Ele tinha uma postura diferente. Ele tinha uma obediência que os irmãos não tinham. E ele tinha um caráter que os irmãos não tinham. Por isso que Deus entregou favor para ele. Ei, Deus não entrega favor para todo mundo. Deus não entrega favor para um homem, para uma mulher que não tem caráter. Deus não entrega favor para um homem, para uma mulher que não tem obediência. Deus não entrega favor para alguém que não tem postura. Quando você olha para José, você percebe que na postura, no caráter e na obediência, ele já estava sendo preparado para um lugar de governo. Tem pessoas aqui orando para Deus colocá-lo no lugar de governo. Deus não te coloca no lugar de governo se você não tem caráter para governar. Deus não te coloca no lugar de governo se você não tem postura de alguém que vai governar. Deus não te coloca no lugar de governo e coloca autoridade na sua mão se você não é obediente a Ele. Fale com o irmão que está do seu lado. Antes de Deus te colocar no lugar que você está orando, assuma hoje a postura que você precisa desse lugar. Se você é aquele que está esperando, no dia que Deus me colocar, eu vou ter uma postura diferente, Deus nunca vai te colocar. Primeiro você tem a postura. Primeiro você desenvolve o caráter. Primeiro você desenvolve a obediência. Então Deus vai e te promove. Eu quero profetizar que Deus tem agradado do caráter, da postura e da obediência. E Deus vai promover pessoas aqui ao lugar de governo. Postura, caráter, obediência. E aí você olha para os irmãos de José. Eles estão com inveja da postura, do caráter e da obediência. Porque no meio dos irmãos há uma competição. E os irmãos estão carregando mágoas antigas, principalmente ligado à preferência do pai com José. Você vai perceber que Jacó amava muito José. E a Bíblia nos dá muitos modelos de famílias desajustadas, como a minha e a sua muitas vezes. Mas eu queria usar esse momento só para te dizer algo. De forma ilustrativa, Jacó amava José. E o amor que o pai tinha por José despertou a inveja e a fúria dos irmãos. Você entendeu isso? Deixa eu perguntar. Quem aqui tem convicção que o seu Pai Celestial te ama? Tem muita gente que está te perseguindo, que tem ódio de você, só porque o Pai te ama. O Pai te ama, por isso muita gente vai olhar com você com inveja. A inveja se tornou um complô. José é aquele que carrega o favor de Deus dentro daquela casa. Mas agora, por causa da inveja que se torna um complô, o que eles querem fazer? Querem matá-lo. Só que eles não conhecem o futuro. 13 anos à frente, no tempo da maior escassez na história daquela terra, José vai salvar todos eles. Mas eles estão prestes a matar o salvador deles. Deixa eu contar uma experiência que eu tive quando pastoreava Nova Lima. Fui atender um casal. E esse casal precisava de um milagre. E eles estavam desesperados. Sentaram na cadeira à frente da minha.
E começaram a falar, e todas as vezes a esposa interrompia o marido e falava: pastor, ora por nós precisamos de um milagre. Pastor, ora por nós precisamos de um milagre. Irmão, eu creio em milagres. E no meu coração eu tinha tomado a decisão: eu vou orar para esse milagre acontecer. Mas no meio daquele aconselhamento, Deus me deu uma palavra de conhecimento. Eu não conhecia aquele casal. E eu falei com eles: me fala da filha do meio. O marido levantou os olhos para mim, assustado, e falou: pastor, como que o senhor sabe que nós temos 3 filhos? Eu falei: eu quero saber da filha do meio. O semblante deles mudaram. Ficaram ainda mais tristes. E naquele momento o pai falou assim: pastor, eu errei muito com a minha filha do meio. Com 15 anos ela conheceu o Evangelho. E eu fiz da vida dela um inferno, porque ela se tornou crente. Eu infernizei tanto a vida dela, ao ponto dela desviar. Hoje a minha filha, com 35 anos, não serve mais a Deus. Mas na hora a esposa interrompeu e falou: pastor, nós não viemos aqui para conversar sobre a minha filha. Nós vimos porque precisamos de um milagre. Nós vimos porque queremos que o Senhor ore por nós. E eu olhei para ela e eu disse: eu não posso orar por vocês. E eu consertei minha fala dizendo: não é que eu não possa, eu vou e posso orar, mas não vai acontecer nada. E aquela mulher, ela falou assim: mas na cidade de Nova Lima fala que você é um homem de Deus. E eu falei: eu não tenho dúvida disso. Mas a minha oração não vai operar um milagre na vida de vocês. O marido ficou vermelho, ele disse: quer dizer que nós estamos perdendo o nosso tempo aqui? Eu falei: não. Deus trouxe vocês aqui para vocês entenderem algo. E ele falou: então fala rápido, já que você não vai orar. Eu falei: eu vou ser rápido. Sua filha converteu com 15 anos. Aos 17 anos, ela foi para casa, depois de participar de um congresso. E quando ela chegou em casa, ela procurou você, mãe, dentro da sua cozinha. E falou com você: mãe, lá no congresso, o pastor colocou a mão na minha cabeça e falou que eu recebi o dom de operação de milagres. Você riu da cara dela e chamou o seu marido. E você, quando chegou na sala e ouviu o que ela tinha dito, você tirou o cinto e você bateu nela. Naquele dia, ela enterrou o que ela recebeu. E eu quero dizer para vocês que naquele dia, quando Deus entregou para ela o dom de operação de milagres, é para que nesse momento ela pudesse orar e mudar a história de vocês. Mas hoje esse dom está enterrado, porque vocês não reconheceram o que Deus estava colocando dentro da sua casa. Eu vim da parte de Deus para dizer para você: não mate quem carrega o favor de Deus. Não mate quem carrega o favor de Deus. Não mate quem carrega a unção de Deus para a sua vida. Não mate quem carrega o favor de Deus. Os irmãos de José planejaram matá-lo. Faz um esforço mental comigo. Se eles tivessem matado José, todos eles morreriam de fome. Será que coisas ainda não aconteceram na sua vida porque você desprezou o Zé que passou na sua vida? E talvez você pense: não, Deus vai usar o pastor Walter, mas Deus está treinando alguém do seu lado, não tem aparência, não tem nome, não tem experiência, mas Deus já colocou o favor dele na vida dele para mudar a sua história. A gente olha para Davi e encontramos o mesmo princípio. Os irmãos de Davi vão falar que ele era orgulhoso, acusam ele de orgulho. Quando ele está no campo de batalha perguntando: o que vai receber o homem que matar esse gigante? É muito interessante, irmãos. E aí eu falo com os pastores e com os líderes dessa casa. Em nome de Jesus, põe temor no seu coração. Não mate os Josés dessa casa. Não mate os Josés dessa casa. Se você caminhar dentro dessa casa com a mentalidade antiga, com a mentalidade religiosa, achando que Deus está promovendo o cargo, nós vamos matar aqueles que carregam o favor de Deus. Pastores, líderes, debaixo da sua liderança, tem homens, tem mulheres, tem jovens, que eles têm o favor de Deus, serão maiores do que você, e eles estão carregando o que você precisa para o seu ministério hoje. A Igreja Batista Imagine não vai matar os sonhadores, não vai matar os sonhadores, não vai matar os sonhadores.
Porque na próxima fase dessa igreja, Deus vai levantar aqueles que não são nada, aqueles que são pequenos, para levar essa igreja para o próximo patamar. Sabe o que eu amo na Imagine? Que não tem ninguém famoso aqui. Se você veio procurando a igreja famosa, não é essa. Aqui só tem os improváveis. Aqui só tem os Zés dessa geração. Ah, meu Deus. Lembra de Jesus? Ele chega na cidade dele. E ele começa a ensinar. As pessoas estão olhando para ele dizendo assim: não é ele o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos a filha, as irmãs dele, os irmãos dele. Aí a Bíblia diz assim: Jesus não pôde operar muitos milagres na sua cidade. E ele diz: o profeta não tem honra na sua casa. O profeta não tem honra na sua casa. Irmãos, a mágoa, os ciúmes, a comparação pode nos fazer rejeitar aquilo que Deus está enviando para transformar a nossa vida. A grande ferida dos irmãos de José não era propriamente com José, era com o pai. E todo aquele que está ferido com o pai vai rejeitar o filho. E quem rejeita o filho perde o favor de Deus. Pelo amor de Deus, você que está nos visitando aqui hoje, resolve seu coração. Ah, pastor, me feriram na igreja. Irmão, te feriram. A mesma igreja onde você foi ferido é a igreja que vai te curar. Essa mensagem vai curar tanto coração aqui. É a casa da inveja. É a casa da inveja. Onde não reconhece o favor de Deus. Você pode orar comigo? Ore comigo dizendo assim: Senhor, abre os meus olhos. Fala assim: Jesus, me dê discernimento. Fala: Espírito Santo, me ajude a perceber, a reconhecer as pessoas da minha geração que carregam o favor de Deus. Deixa eu falar da segunda casa. É a casa da injustiça. É a casa onde José é difamado por infidelidade. Gênesis 39, 5. Desde que o encarregou da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Pode gerar uma crise em você? Deixa eu gerar uma crise em você. Nós vamos conversar sobre isso mais à frente. Na nossa próxima escola profética, eu vou fundamentar toda essa igreja para esse passo lá na frente. Eu não vou tocar nesse assunto, só vou gerar uma crise em você. Porque você, a nossa casa, a igreja, você ainda não está maduro para esse tipo de conversa. Mas nós vamos ter essa conversa lá. Quem carrega o favor de Deus? Diga comigo: José. Então José é a fonte do favor de Deus, sim ou não? Aí ele chega na casa de Potifar. Quem que é Potifar? Um egípcio. Um egípcio que não serve a Deus. Um egípcio que serve outros deuses. Um egípcio que serve demônios. Então Deus pega José, que é fonte do favor de Deus, e coloca ele do lado de um endemoniado. Para quê? Para prosperar Potifar. Vou repetir. Deus pega José, enche ele de favor, e agora põe na casa de um egípcio, para que a casa do egípcio prospere. Nós vamos treinar os jovens e os adolescentes dessa casa. Deus vai derramar tanto favor na vida desses jovens. Eles vão ser tão bem treinados, irmão, tão bem treinados, que Deus vai colocar eles para servir os corruptos dessa geração. Eles vão entrar na empresa de endemoniado, e a empresa vai prosperar por causa deles. Pastor, mas pelo amor de Deus, tem que prosperar em nós. Deus está treinando José. Sabe qual que é o problema que nós estamos vivendo como nação? É que não tem nenhum homem de Deus, não tem ninguém com favor ao lado do Lula para influenciá-lo.
Porque nós não fomos treinados para influenciar uma geração de endemoniados. Nós fomos treinados a combatê-los. Só que Deus vai pegar o José da nossa geração e vai colocar do lado de homens como Potifar. E o que eles vão receber não é por causa deles, é por causa de quem carrega o favor. Aí você está dizendo assim: ah, pastor, tinha que ser eu, o Potifar. Põe do meu lado para mim prosperar, eu te coloco. Mas é porque você tem a mentalidade pequena. Deixa eu dizer para você, essa igreja não é uma igreja que está atrás do benefício do favor. É uma igreja que carrega o favor. Eu prefiro ser aquele que carrega o favor do que aquele que está sendo beneficiado pelo favor. Não, eu vou te explicar porque você não entendeu. Eu vou te explicar porque você não entendeu. Eu lembro que alguns anos atrás eu orava, porque se você perguntar a pastora Eliane, o Samuelzinho viveu essa realidade. Pensa num tempo difícil, irmão. Pensa num tempo das vacas magras. Pensa num tempo de dificuldade. E a gente orava muito falando: Deus, que a próxima estação seja melhor. Que a próxima estação seja melhor. Eu lembro que o nosso pastor, toda virada do ano, ele nos abraçava e dizia assim: esse ano vai ser o melhor. E só piorava. E eu ficava orando, falando: Deus, muda a estação, que venha uma estação melhor, que venha uma estação melhor, que venha uma estação melhor. Eu lembro de uma oração que eu fazia, eu dizia assim: Deus, que a próxima estação não seja uma estação de deserto. E no clamor, no desespero do meu coração, porque estava tão difícil, Deus começou a ministrar no meu coração, dizendo: filho, não se preocupe com a próxima estação. E quando ele falou isso, eu comecei a falar com ele: mas como que eu não me preocupo? Se está difícil, está faltando as coisas, eu tenho uma esposa, tenho um filho, tenho uma igreja para cuidar. E Deus veio ministrando no meu coração: não se preocupe com a próxima estação. Porque o meu coração estava assim: eu vou entrar numa estação nova, e nessa estação nova a minha vida vai mudar. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, dizendo assim: filho, não é a estação que tem que mudar, é você que tem que mudar. Eu disse: não, Espírito Santo, é porque eu estou na estação do deserto, tudo é mais difícil. Se vier uma estação mais fácil, eu vou fluir. E o Espírito Santo diz: não é a estação que muda, é você que muda. E o Espírito Santo me conhece como Ele te conhece. E Ele falou assim: eu vou te mostrar na Bíblia, porque aí você convence. E aí eu comecei a estudar sobre o período da nação de Israel no deserto. E o Espírito Santo, à medida que eu estudava, ele perguntava: tinha favor sobre eles? Eu disse: é claro que tinha. Tinha nuvem, tinha coluna de fogo, tinha maná caindo do céu, até cordoniza o Senhor deu para eles fazerem um churrasco. Aí Deus falou: tinha favor? Eu falei: é claro que tinha favor. A roupa crescia no corpo deles, eles eram curados de enfermidade. E o Espírito Santo me perguntou aonde eles estão. Eu disse: no deserto. E o Espírito Santo me disse: tem favor sobre eles? Eu ainda sem entender, eu disse: tem, é isso que eu quero, me dê favor na próxima estação. Aí o Espírito Santo falou: o seu problema, filho, que você quer ser como o povo do deserto. Qual foi o final deles? Eu falei: eles morreram. Eu falei: eu não quero que você seja como eles, eu quero que você seja como Moisés. Eu disse: me faz entender isso. O Espírito Santo me veio com perguntas, e ele trabalha sempre com perguntas. O que pode mudar um deserto? Eu disse: água. Ele disse: como que jorrou água? Eu falei: da pedra. O Espírito Santo falou: a pedra jorrou água sozinha? Eu falei: não, precisou de Moisés. Aí ele começou a dar as bordoadas. Falou: o problema não é a estação, o problema é que você não é um Moisés na sua estação. Se você for um Moisés, você pode estar no deserto, mas uma palavra sua vai fazer água suja jorrar do deserto, água jorrar da pedra. Aí ele continuou: agora vai para Jesus no deserto. Jesus passa 40 dias jejuando no deserto. No final ele tem fome, o diabo vem tentá-lo. Eu lembro que eu falei assim: Espírito Santo, eu não estou entendendo. Ele disse assim: leia a próxima parte. Quando Jesus vence Satanás e Satanás se retira, a Bíblia diz que anjos vieram e o serviram. Aí o Espírito Santo diz: não é a estação, é você. Porque se você for um Jesus, mesmo na estação do deserto, eu dou ordem para anjos te servir e colocar um banquete para você no deserto. Eu vim dizer para pessoas aqui: não é a estação, é você.
Se você carregar a favor de Deus, irmão, você pode estar na pior estação da sua vida, você vai contar testemunho, milagres vão acontecer. Você vai dançar na pior estação da sua vida, você vai se alegrar na pior estação da sua vida, porque a estação pode mudar, mas a unção e o favor que eu carrego me acompanha em todas as estações. Eu pergunto para você: havia favor em José na estação da sua casa? Na casa da inveja havia favor na vida de José na estação da prisão, na estação da casa de Potifar, havia favor na vida de José na prisão, havia favor na vida de José quando ele estava diante de Faraó, meu irmão, não é a estação, é o favor. Não é a estação, é o favor. Hoje eu falo com autoridade. Não estou preocupado com qual estação vai vir. Se é perseguição, se é guerra, se é deserto, se é crise. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou em cada uma dessa estação. Eu sei o que eu carrego em cada uma dessa estação. Eu sei o que Deus me deu para cada uma dessa estação. Deus está mandando dizer para pessoas aqui: vai chegar a estação do deserto, mas seu deserto vai florescer por causa do que você carrega. A casa da injustiça, a fidelidade fez com que ele fosse preso, porque a esposa de Potifar tenta agarrá-lo, ele foge, a roupa dele fica na mão dela, e ele é preso injustamente. Por quê? Porque foi fiel. Daniel capítulo 6 é um exemplo. Daniel foi jogado na cova dos leões porque foi fiel. Jesus foi colocado diante de Pilatos por causa da sua fidelidade. A tua integridade pode te levar para a prisão, mas a mesma integridade que te leva para a prisão é a mesma integridade que vai te levar para o palácio. Eu vou repetir isso aqui: a mesma integridade que te leva para a prisão é a mesma integridade que te coloca no palácio. Não perca a sua integridade, não perca, não perca. A esposa de Potifar mentiu. E algo que eu aprendi com mentira, irmãos: a mentira pode manchar a nossa imagem, mas a mentira não pode cancelar o nosso destino. Então não se preocupe com os mentirosos. Não preocupe com o que eles estão falando. Não procure revidar o que os mentirosos estão dizendo. A mentira pode manchar a sua imagem, mas não vai cancelar o seu destino. É por isso que você nunca me viu aqui nesse altar falando das mentiras que os líderes dessa cidade falam de mim. Falaram que era fogo de palha. Falaram que ia fechar em 1 ano. Falaram que o trabalho ia morrer. E sabe qual que é a melhor reação contra o mentiroso? Continue fluindo no favor de Deus. Porque eles vão falar que você é mentiroso, mas quando Deus cumprir o que te prometeu, eles vão se passar por mentirosos. Ei, a mentira não pode cancelar seu destino. Não pode, não pode, não pode, não pode. Aí ele sai da casa da injustiça e ele vai para a casa do esquecimento. Ele é ignorado por quem foi abençoado. Eu tenho feito algo, e eu tenho anotado todas as pessoas que foram fundamentais na minha vida, na minha caminhada cristã, porque eu quero honrar essas pessoas. No final do ano, nós vamos lançar o próximo devocional. No próximo ano, parte desse recurso, desse devocional, eu vou enviar para o meu primeiro pastor, para reformar toda a igreja dele. Porque foi o pastor que me ganhou para Jesus. Foi o pastor que deixou o Rio de Janeiro para ser missionário numa cidadezinha do interior. E Deus tem gerado no meu coração que é tempo de eu derramar sobre a vida daqueles que me abençoaram. Gênesis 40, verso 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. José é injustamente preso. José encontra em uma nova estação da vida o cárcere.
Só que a Bíblia diz que mesmo na prisão, ele permanece íntegro e o favor de Deus continua com ele. Gênesis 39, verso 1, 23. O Senhor, porém, estava com ele e lhe estendeu bondade. Concedeu-lhe simpatia perante o carcereiro. Por isso encarregou de todos que estavam na prisão, e ele era responsável por tudo o que ali fazia. Diga comigo, José recebeu graça diante do carcereiro. A estação mudou para José, sim ou não? Mas o favor de Deus não. Quantas pessoas estão aqui que você perdeu o favor de Deus porque a estação mudou, porque a coisa não deu certo, porque a coisa deu errado? Quantos que estão aqui me ouvindo que você recebeu um ministério, mas você abandonou o ministério porque entrou numa estação difícil? José está na estação talvez a mais difícil da sua vida, porque as prisões do Egito naquele período não era fácil, mas ele permanece com o favor de Deus, ele permanece com a sua integridade. Me responda uma pergunta, porque aí eu consigo construir esse pensamento e ser mais rápido. José teve favor diante de Faraó, sim ou não? Vou perguntar de novo. José teve favor diante de Faraó, sim ou não? Sim. Faraó pega o anel dele, coloca no dedo de José. E esse anel simbolizava que depois de Faraó, José era o homem mais poderoso do Egito. Faraó manda trocar as roupas. Faraó coloca ele na carruagem de Faraó. Então me responda de novo. José teve favor diante de Faraó? Quem é Faraó? O homem mais poderoso da terra naquele momento. E José teve favor diante dele. Eu queria ensinar algo para você, para que você não ore errado. Eu lembro que um período da nossa vida tão difícil, a gente orava e falava assim, Deus, pastor Eliane então, Deus faz o pastor Walter ter favor diante do pastor Márcio. E ela orava tanto, eu lembro que num culto, era uma conferência, o pastor Ebe ia pregar, o pastor Gustavo me chamou para orar, a primeira vez que eu orei lá na igreja. Eu cheguei em casa e eu lembro da fala dela, eu estou orando para Deus te dar favor. Só que foi só aquela oração. Aí eu aprendi algo na caminhada. Eu quero te ensinar. Porque você precisa desejar que Deus te dê favor diante dos governantes, diante dos poderosos, diante daqueles que têm a chave para abrir portas para você. Mas eu quero te ensinar algo. Você só tem favor sobre os grandes quando você tem favor sobre os pequenos. José tinha favor com o carcereiro. Depois José teve favor com Faraó. Irmão, de Faraó até o carcereiro é uma distância absurda. Só que você nunca vai ter favor com os grandes se você nunca teve favor com os pequenos. Porque para Deus, a mesma medida de favor que Ele te dá com o carcereiro, esse mesmo favor é que te faz comparecer diante de Faraó. Não é um favor diferente, não é uma medida diferente, é favor. Então quando você percebe que Deus está te dando favor com o carcereiro, já é um sinal que quando você comparecer diante de Faraó, porque José já tinha um favor, sim ou não? Na casa dos pais dele já tinha favor? Sim. Na casa de Potifar ele tinha favor? Sim. No cárcere ele continuava com favor? Sim. Pastor, por que não chegou a estação de Faraó? Porque ele ainda não foi introduzido na presença de Faraó. O que eu estou tentando te explicar é: tenha favor de Deus. Quando Deus usar alguém para te colocar diante dos grandes, diante dos poderosos, você já vai entrar com favor. O que José precisava é que alguém o introduzisse diante de Faraó. Aí eu pergunto para você, se Deus colocar você diante do presidente hoje, se Deus colocar você diante de um grande empresário hoje, você tem favor na sua vida? Tem favor de Deus na sua vida? Ore comigo dizendo: Jesus, me dê favor, dentro da minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, me dê favor.
O que José vai fazer? Vai revelar para o copeiro que ele vai ser restituído à função. E José fala assim com o copeiro: lembra de mim. Fala com o irmão que está do seu lado, fala com ele: lembra de mim. Fala com ele: não esquece de mim. Fala com ele: por favor, lembra de mim. O copeiro vai ser restabelecido na função, mas a Bíblia diz assim: ele esqueceu de José. Só que 2 anos se passaram. O copeiro esqueceu, Deus não. Então Deus agora vai provocar a oportunidade para José estar diante de Faraó. O que Deus dá para Faraó? Um sonho. E no auge do desespero de Faraó, porque ninguém podia interpretar, ele conta para o copeiro. Aí a Bíblia diz assim: aí o copeiro se lembrou de José. Vamos lá para me construir o caminho final. O pessoal do louvor vem bem devagarzinho. Vem. Vamos lá. José estava onde? Diga comigo: José estava preso. José tinha necessidade da sua libertação, sim ou não? José tinha necessidades na prisão. Diga comigo: muitas. Mas o copeiro lembrou da necessidade de José? Não. Posso te ensinar algo poderoso para a sua vida? Pare de orar. Pare de esperar que as pessoas vão lembrar de você pela sua necessidade. Irmãos, eu sei, já tive essa fase. Eu contei aqui de manhã. Eu lembro que a gente estava, isso tem muitos anos. A gente morava no Cachoeirinha. E eu saí para ir para o prédio da jornada, onde eu trabalhava. A Eliane falou comigo assim: compra um sapato novo. Porque eu só tinha um sapato, e o sapato estava velho. E eu falei com ela: se comprar o sapato, não paga a sua faculdade. Falei: vou continuar com esse. E eu fui trabalhar. Estava no prédio da jornada, meu telefone toca: pastor, só estou em casa, estou aqui na porta. Falei: não, estou aqui no prédio da jornada. A pessoa falou: vou aí, tem um presente para o senhor. Aí ele chega com a sacola. O que era? O sapato. Eu lembro que eu cheguei em casa com o sapato, feliz, irmão, pensa num homem feliz, que eu ia jogar o sapato velho fora. Eu fiquei tão feliz porque Deus fez aquele irmão lembrar da minha necessidade. Isso é muito perigoso, porque nós podemos passar a nossa vida toda esperando que as pessoas lembrem de nós por causa da nossa necessidade. Deus não fez o copeiro lembrar de José porque José precisava. Deus não fez o copeiro se lembrar de José porque a realidade dele era muito difícil. Eu vim hoje da parte de Deus para declarar algo sobre a sua vida. As pessoas não vão lembrar mais da sua necessidade. As pessoas não vão lembrar mais de você porque você precisa de algo, porque você precisa de uma porta aberta. Porque quando o copeiro lembrou de José, lembrou do que José carregava, lembrou do favor que José tinha. Ele vai dizer para Faraó: eu conheci um jovem lá na prisão que interpretou o meu sonho, interpretou o sonho do padeiro, e o que ele falou se cumpriu. E quando ele lembra de José, não pela necessidade, mas pelo que José podia fazer, pelo aquilo que José carregava, Faraó vai dizer assim: chama ele agora para a minha presença. Você pode levantar a sua mão. As pessoas não vão lembrar de você porque você precisa. As pessoas vão lembrar de você pelaquilo que você é, pelaquilo que você carrega, pelaquilo que Deus colocou na sua vida. Você não vai ser lembrado pela necessidade, você vai ser lembrado pelaquilo que Deus derramou na sua vida. Eles vão te lembrar de você por causa da unção, por causa da autoridade, por causa daquilo que Deus te treinou para fazer e para ser. Fale com o seu irmão, fale com ele, profetiza a vida dele. Fale com ele assim: vão lembrar de você. Fala com ele assim: quando surgir as crises, quando surgir as dificuldades, vão lembrar de você, que você resolve, que você tem autoridade para mudar a realidade. Fala com ele: você vai ser um Davi nessa geração. Quando surgir um gigante, vão lembrar de você, daquilo que você fez, daquilo que Deus te preparou para ser. Ei, quando lembrarem da Igreja Batista Imagina, vai lembrar daquilo que nós somos.
Vai lembrar daquilo que nós carregamos. Não vai lembrar de nós pelas nossas necessidades. Vai lembrar da unção que nós carregamos. Quando lembrarem de nós, vão falar: vai lá para Uberlândia, tem um povo que está começando a sacudir as nações. Vai lá para Uberlândia, não tem ninguém famoso. Vai lá, tem um povo que está andando e está mudando a realidade de milhares de pessoas. Vão lembrar de você pelo aquilo que você é. Vão lembrar de você pelo aquilo que você carrega. Vão lembrar de você pelo aquilo que Deus colocou dentro de você. Irmão, entrar nessa fase é tão bom. Porque quando você entra nessa fase, você não está mais na fase de precisar. Estar nessa fase é tão bom. Porque lá atrás eu vivi o tempo da necessidade. Hoje eu não estou mais no tempo da necessidade. Mas hoje eu sou muito mais abençoado do que eu fui no tempo da necessidade. Hoje as pessoas lembram de mim não é porque eu preciso. Elas lembram de mim pelo aquilo que eu carrego, pelo aquilo que eu sou, pelo aquilo que eu me tornei em Cristo Jesus. Elas não estão me abençoando mais com um sapato porque eu preciso de um sapato. Elas estão abençoando com um sapato porque elas querem me honrar. Elas estão me abençoando hoje com tantas coisas, não é porque eu preciso. Prepare para essa estação da sua vida, irmão. Eles vão lembrar de você. Eu quero terminar falando da última casa, a casa do reconhecimento. Então, o chefe do copeiro disse a Faraó: hoje me dou conta do erro que cometi. Qual foi o erro? O erro de não ter contado. Hoje me lembro das minhas faltas. Havia conosco um jovem hebreu. Ele nos interpretou o sonho e tudo aconteceu conforme ele havia dito. José, ele não muda. Quando ele está na prisão, o copeiro conta o sonho, o padeiro conta o sonho. E eles falam: você pode interpretar? José diz assim: somente Deus pode interpretar esse sonho. Quando José está diante de Faraó, José vai declarar a mesma coisa: somente Deus pode interpretar esse sonho. Ele entra na estação do reconhecimento. Após Faraó ouvir a interpretação e o conselho de José, qual foi o conselho? O conselho é que Faraó deveria encontrar um homem preparado, que pudesse preparar a nação para o tempo que viria. Olha a fala de Faraó: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Uma vez que Deus revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio. Ele não falou assim: será que tem alguém mais bonito, mais capacitado? Ele falou: será que tem alguém na nação em quem está o Espírito de Deus? Enquanto tem gente preocupada com a aparência, enquanto tem gente preocupada em como se apresentar, vou te dar um conselho: se preocupe em ter o Espírito Santo dentro de você, porque a diferença não vai estar na sua aparência, vai estar no que você carrega. Vai estar no que você carrega. Vai estar no que você carrega. Você pode se colocar de pé no seu lugar e eu vou te ensinar a última coisa aqui. Enquanto você vai se levantando, me responda: José foi honrado pelo favor que ele carregava dentro da casa dele pelos seus irmãos? Sim ou não? Não. José foi honrado pelos seus irmãos por causa do que ele carregava? Fala assim comigo: não. Então fala bem alto para a gente terminar, para mim saber que você entendeu. Diga comigo: não. Diga: ele não foi reconhecido na sua casa. Ele vai para a casa de Potifar. Deus começa a mudar a realidade da casa de Potifar. Ele foi honrado por Potifar. Ele foi para a prisão.
interpretou o sonho do copeiro. O copeiro esqueceu dele. O copeiro honrou José? Não. Então ele foi colocado diante de Faraó. Faraó honrou José? Vou perguntar de novo. Faraó honrou José? E o que Faraó esperava que José fizesse? Que ele administrasse os 7 anos de fartura e os 7 anos de escassez, e que não deixasse a nação se perder. Era o que Faraó esperava. Mas foi o que José entregou? Não. A Bíblia diz que no final dos 7 anos de escassez, José comprou toda a terra do Egito e colocou na mão de Faraó. Vou repetir. José, por causa do que ele carregava, comprou toda a terra do Egito e entregou na mão de Faraó. Por quê? Porque Faraó honrou. Os irmãos de José foram abençoados por José? Sim. Não morreram de fome, tiveram um lugarzinho no Egito. Potifar foi abençoado? Foi. A casa dele não foi destruída no tempo da escassez. O copeiro foi abençoado? Sim. Porque se José não administra o tempo de escassez, ele também teria perecido. Mas a família de José, Potifar e o copeiro, recebeu algo tão grande como Faraó? Não. E por que não? Porque nas 3 primeiras casas não houve honra. Diga comigo assim: onde não tem honra, pode até ter provisão, mas não vai ter multiplicação. Sabe o que Faraó fez, o que os outros não fez? Faraó reconheceu, Faraó honrou, Faraó deu acesso. E porque ele reconheceu, honrou e deu acesso, ele desfrutou da multiplicação que José poderia trazer. O que eu estou tentando explicar para você é: as pessoas que carregam o favor de Deus, quando passarem pela sua vida, faz igual Jacó. Grude ela, abraça ela e fala com ela: eu reconheço que você é um santo homem de Deus. Não deixa ela ir embora sem liberar uma bênção sobre a sua vida, sem liberar favor sobre a sua vida, sem liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu entendo isso. Quando nós começamos as conferências aqui, eu e Eliane chamamos o Samuel e falamos com ele: Samuel, entende algo? Eu falei com ele: eu vou falar uma vez só. Todas as pessoas que pisarem nessa casa, que nós vamos trazer, você vai até elas e você vai pedir elas para orar por você. Eu falei: filho, você entendeu? Todas as pessoas que passar, você vai pedir para orar por você. E eu disse para ele: porque todos que nós vamos trazer, nós entendemos e reconhecemos que são homens e mulheres de Deus, e eles carregam o favor de Deus. Eu disse para ele: preste atenção, o seu destino, ele tem sido profetizado por mim para sua mãe. E para que você não tenha dúvida, todos eles que passarem aqui vão falar o que nós já estamos falando com você, e você vai sair e ter mais convicção. Todos que passaram aqui, ele foi lá, igual a ovelha, porque a ovelha não pode ver pastor que já abaixa a cabeça para orar, e ele pedia para orar, porque eu creio nisso, que tem pessoas que carregam favor, e quando essas pessoas estão na nossa vida, nós temos que ser como Faraó, nós temos que reconhecer, nós temos que honrar essas pessoas, para que elas possam liberar o que elas carregam da parte de Deus. Quem está entendendo isso aqui comigo? Ore comigo dizendo: Senhor, abre os meus olhos para reconhecer as pessoas que na minha geração estão carregando o favor de Deus. Não despreze os Josés que vão passar na sua vida. Não despreze o Zé que vai passar pela sua vida. Ele não vai vir num embrulho bonito, ele não tem formosura, ele não tem nome, mas ele carrega o favor de Deus.
Eu já contei isso para você aqui antes de eu orar. Logo quando nós chegamos, um casal da igreja pediu para fazer a renovação de votos na casa dele. Cheguei lá, estava o pai da moça, um dos coronéis da cidade. Ela foi me apresentar o pai dela. Pai, esse é o pastor Walter. Ele estendeu a mão e perguntou: qual que é o seu sobrenome? Segurou minha mão, apertou minha mão. Eu falei: meu sobrenome é Procópio. Ele disse: eu nunca ouvi, nunca vi alguém com esse sobrenome sendo relevante em alguma coisa. Virou as costas e foi embora. Deixa eu dizer algo para você. Não despreze quem carrega o favor de Deus. Porque aquele que disse: eu não conheço um Procópio relevante, hoje é pessoas que pedem o funcionário dele para vir, para perguntar se aquele que não tem relevância alguma, não tem nome relevante, pode ter meia hora para ouvir e orar por ele. Deus vai colocar na sua vida pessoas que têm favor, não tem nome, mas tem favor, não tem status, mas tem favor, não tem dinheiro, mas tem favor. O que ele tem? Só tem favor de Deus. E eu falo com você, eu não troco o que Deus colocou na minha vida, porque eu estou igual Pedro, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho é melhor do que o ouro, melhor do que a prata, melhor do que o nome, melhor do que o status, melhor do que o que esse mundo pode dar. Você pode fechar os seus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração. Ore comigo dizendo: Senhor Deus e meu Pai, nessa noite eu oro reconhecendo que Jesus carrega todo o favor que eu preciso. Eu abro o meu coração. Jesus, eu não vou te rejeitar, mas pelo contrário, eu abro o meu coração para te receber. Receber o que o Senhor tem, receber o que o Senhor carrega, receber a minha salvação. Perdoa os meus pecados. E eu que um dia andei nos teus caminhos, arrependido, eu volto para a tua presença, porque eu quero receber do teu favor, eu quero receber a minha salvação em Cristo Jesus. Com seus olhos fechados, talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez, e pela primeira vez você fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus. Pela primeira vez você orou, convidando Ele para ser seu Senhor e seu Salvador. Talvez você estava distante dos caminhos do Senhor, mas hoje você volta para a presença de Deus. Eu quero orar por você. E para encerrar, eu quero fazer a última oração. Eu vou orar por você. Eu quero orar por você. Mas para que eu ore por você, eu queria um sinal da sua parte. Você que está entregando a sua vida para Jesus, você que está voltando para a presença de Deus, eu queria um sinal da sua parte. Eu queria que você levantasse uma de sua mão bem alto, porque eu quero te abençoar, eu quero orar por você. Isso. Você que entrega a sua vida para Jesus, você que volta para a presença de Deus, levante a sua mão, eu quero te abençoar. Deixa eu começar desse lado aqui. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Lá atrás, Deus te abençoe no nome de Jesus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Lá no fundo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deixa eu fazer essa oração por você. Você que levantou a sua mão, venha aqui diante desse altar receber a oração. Venha. Sai do seu lugar e venha aqui receber a sua oração. Vem receber a sua oração. Hoje você está reconhecendo que tem favor de Deus nessa casa. Hoje você está reconhecendo que Jesus está nessa casa. E esse reconhecimento vai trazer sobre a sua vida o resultado que só o favor de Deus pode trazer. Aleluia. Pode vir.
Talvez você não levantou a sua mão, mas você quer entregar a sua vida para Jesus, você quer voltar. O Espírito Santo está me dizendo que tem mais pessoas para vir. São pessoas que um dia você carregou o favor de Deus, e era nítido na sua vida, mas você se afastou da presença de Deus. E você tem perguntado a Deus como é que volta, como é que esse favor volta, como é que essa presença volta. Essa presença volta quando você voltar para a presença dEle. Lembra-te de onde caíste, se arrepende e volte à prática das primeiras obras. Se você faz parte desse grupo que um dia carregou o favor de Deus, mas no caminho você perdeu o favor, sai do seu lugar, vem correndo aqui à frente, vem correndo. Vem aqui à frente. Pessoas que carregaram o favor, pessoas que carregaram a presença. Aleluia. Toda a igreja, você pode estender as mãos aqui à frente. Mais pessoas estão vindo, pode vir. E faz mais uma vez os teus sinais e saber. Pai, em nome de Jesus nós oramos por cada uma dessas vidas preciosas que hoje reconhecem o favor da obra de Cristo na cruz. E eles estão diante do Senhor com o coração rendido a Jesus. Como igreja nós oramos e os abençoamos com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Assim como um dia o Senhor perdoou os nossos pecados, perdoe também os pecados deles. Apague os pecados deles. Escreve o nome deles no livro da vida. Nós quebramos de sobre eles todo o poder das trevas e declaramos um tempo onde o favor de Deus será uma realidade na vida deles. Como igreja, nós recebemos cada um deles como parte da família de Deus que se reúne aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Você que está aqui à frente, olhe para mim. O que de mais precioso que poderia acontecer na vida de vocês está acontecendo hoje. Essa escolha, essa decisão de reconhecer o que Jesus pode entregar para vocês está mudando a história da vida de vocês. E eu queria que vocês pudessem conhecer um pedacinho da família de Deus. Família essa que vocês agora também fazem parte. Nós vamos contar até 3. E quando contarmos 3, eu queria convidar todos vocês a virarem para trás e conhecerem um pedacinho da família de Deus, da sua nova família. Sejam bem-vindos à família de Deus. Vamos contar juntos. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos. Aleluia. Você que está em casa, você também pode fazer parte dessa família. Esse telefone que aparece aqui agora, nós temos pastores de plantão. Pode nos mandar uma mensagem. Seja bem-vindo à sua família. Seja bem-vindo à sua igreja. Seja bem-vindo a Imagine. Aqui é o seu lugar. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Irmão, você pode levantar uma de suas mãos aos céus. Durante todo o período que vamos estar no Paquistão, a nossa igreja vai estar fazendo live durante todos os dias, orando por essa equipe, orando pelo Paquistão. E você vai poder se juntar a nós em oração nessa live. Na nossa rede social, nós vamos falar do horário dessa live. E enquanto nós estamos lá, no campo de batalha,
você vai estar aqui como Moisés, Arão e Hu, com as mãos estendidas. E pela misericórdia do Senhor, irmãos, na cidade nós vamos passar, nós vamos sacudir aquele lugar. Nós vamos ver muçulmanos se rendendo ao Senhor. Eles verão milagres, eles verão prodígios, e eles vão descobrir que o único profeta capaz de levantar paralítico, abrir os olhos do cego, é Jesus Cristo de Nazaré. Então ore por nós e seja conosco em cada dia dessa viagem. E declare comigo dizendo assim: Paquistão, nós estamos chegando. Fale comigo assim: demônios do Paquistão, nós estamos chegando. Nós vamos dar trabalho para vocês. Que você tenha uma semana abençoada. Que o favor de Deus esteja sobre a sua vida. Que o amor de Deus, do Pai, a graça do Filho e a doce consolação do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida. Vá em paz, Deus te abençoe. Vá viver a melhor semana da sua vida. Jesus, tenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei pelas tentações, mas estratégia posso morrer lá. Mas hoje sei que esse melhor chegará ao fim. O Senhor está comigo. Nossa fé está no nosso lar. Que se abram os céus, o teu reino vem. A nossa fé está